Não, vai ser esse o meu número para essa campanha. Não, a escolha de número é uma coisa muito interessante. Eu tinha uma pretensão pelo número 13234, porque quando eu fui deputado, meu número foi 11234. E a minha preferência era 13234. Só que é o número do deputado Guilherme Sampaio. Sim. Lá de Fortaleza. E quem já disputou nas eleições passadas com esse número, ele tem o direito de permanecer por esse número. E aí eu optei pelo número 13222, esse número já... 138888. O meu é 13888. Então eu tinha preferido primeiro, aí foi quando o 13234 não poderia, eu coloquei um outro número, a segunda opção, o 13222. E aí 4 pessoas tinham colocado, e aí 5 pessoas tinham colocado, foi para o sorteio, não foi sorteado. E aí eu gosto de ouvir as pessoas. Então a gente tem um grupo, e aí eu ouvi o pessoal desse grupo, ouvi alguns prefeitos, e aí vi a sugestão de alguns números. E esse número 13, aí eu botei os 3 números que o pessoal tinha preferido lá no grupo. Eu gosto muito de ouvir. Minhas decisões, elas nunca são isoladas. Eu fui prefeito 8 anos, a gente tinha um comitê ali, formado pelo procurador, pelo pessoal do gabinete, chefe de gabinete, secretário da área, para que pudesse discutir os problemas e errar muito menos. Não foi diferente. Ouvi alguns prefeitos, como Guilherme, conversamos, a grande maioria do pessoal disse: rapaz, vamos optar pelo 1388, que é o melhor número que tem, é fácil e tudo. E aí foi uma preferência não minha, mas de um grupo que estava ali, o Guilherme de Barbalha, e outras pessoas contribuíram para que a gente chegasse aqui, a esse número 13888. Esse é o melhor momento do José do Brasil, considero. Por quê? Porque reúne, depois de 2 gestores, depois de ter passado na Assembleia, tem aí um conjunto de conhecimentos que chega com novas ideias de um novo Zé Ailton preparado para a Assembleia. Posso considerar que esse é o melhor momento? Pode. Eu acho que a vida, ela vai, com o passar do tempo, quando a gente é jovem, a gente é um pouco mais afoito nas coisas. A gente acha que as soluções dos problemas são muito mais fáceis do que a gente imagina, que tudo é fácil. E eu tive uma oportunidade, eu acho que Deus foi sempre muito generoso comigo. Tudo que eu vou fazer, eu peço primeiro a proteção de Deus. Diariamente, a minha primeira tarefa é rezar, pedir a Deus, agradecer pelo dom da vida e pedir a Deus mais um dia. Que não seja feita a minha vontade, mas a vontade dele. E isso eu tenho seguido. Eu lembro, em 2008, quando eu fui candidato a vice-prefeito de Valtinha, a gente não ganhou, você sente ali naquele momento e tudo, mas eu ergui a cabeça e disse o seguinte: não era o meu momento, não era o momento que Deus desejaria para mim. E aí ficou o pessoal instigando para mim ser candidato a deputado ou não, eu um pouco fugindo, e através dizem que a gente entra na política pelos amigos e não sai pelos inimigos, o pessoal dizia. Ficaram instigando e eu fui ali naquela de terminei entrando para ser candidato a deputado. E aí fui eleito deputado estadual, e acho que foi um grande aprendizado da minha vida para que eu pudesse chegar a ser prefeito, claro. Porque o parlamento, ele dá uma outra diretriz. O parlamento é onde você chega ali com suas ideias, com suas concepções, e você muda, porque ali é um grupo, ali são várias pessoas. Então, aquela sua ideia, ela pode ser aperfeiçoada. Você critica, mas a maioria também quer aperfeiçoar. Eu aprendi na Assembleia que o diálogo era o melhor caminho para a gente construir qualquer coisa. Isso foi um grande aprendizado. A minha passagem pela Assembleia, ela serviu de um aprendizado para que eu fosse prefeito, claro. E aí, após esse aprendizado na Assembleia, eu tive a oportunidade, que foi interessante, essa maneira minha de agir, de conversar com as pessoas, de não ver os defeitos das pessoas e muito mais as virtudes. Eu tive a oportunidade de, após muito consenso, 2 anos de diálogo, de conversa, a gente aprovar a lei que cria as cotas das universidades públicas estaduais. Existia nas universidades públicas federais, mas nas estaduais não tinha. E era tão discrepante, para 100 alunos de medicina que entravam na UES, estou conversando com o reitor na época, só 5 eram de universidades públicas. Então esses cursos como medicina, direito, como era mais concorrido, tinham bem menos alunos de escola pública. E aí a gente foi tentar apresentamos o projeto de lei, criamos o sistema de cotas nas universidades estaduais.
E aí eu conversando com a Raquel disse, olha, deputado, não será fácil outras pessoas. A Raquel já tinha apresentado, o Dedé Teixeira já tinha apresentado, e outros deputados, mas a Assembleia Conservadora na época não tinha aprovado. E aí nós fomos 2 anos, o relator foi o professor Teodoro, deu o parecer contrário, depois a gente não desistimos, comecei a receber apoio do hoje governador Eumano de Freitas, deputado Renato Rosendo e outros deputados mais de esquerda, e a gente fez ali uma grande batalha e dialoguei com todos os deputados e coloquei como projeto prioritário. E às vezes as pessoas chegam e dizem assim, é legislação, está legislando em causa própria, mas não era. Meus 2 filhos já estavam aprovados no vestibular e estudavam em escola privada. Quando foi um dia, a minha filha chegou para mim, Ana Carolina, pai, os alunos estão metendo na lenha do senhor. Eu disse, por quê? Ela estudava já na Cristo, tinha acabado de passar na Cristo para medicina, porque o senhor disse que a lei de cotas era do deputado. Eles estavam lá dizendo que isso era um absurdo, não sei o que, os alunos tudo do Cristo da lei. Não era, mas ali era um momento, eu acho que eu tinha de ter uma abrangência do trabalho das pessoas. Eu fui aluno de escola pública, e a gente sabe as dificuldades que foi aluno da escola pública. Hoje a escola pública melhorou consideravelmente, mas era totalmente diferente. E através de diálogos, na última sessão minha, na última sessão de votação, eu como deputado estadual, nós aprovamos uma margem bem apertada, depois tive o parecer, levei a questão para o plenário da Assembleia, na comissão ela foi reprovada, esse projeto de lei, levei, o Eumano foi escolhido, o Teodoro já estava doente, o Eumano foi escolhido novo relator, deu o relatório favorável, nós aprovamos em plenário com uma margem pequena, mas através de muito diálogo e tudo isso. Então eu aprendi com isso. E tive a oportunidade, estava tudo certo, por isso que eu digo que Deus sempre vem em primeiro lugar, tudo certo para que eu fosse o presidente da comissão do semiárido cearense. E ali, de repente, eu estava no CRAT, o deputado Evandro Leitão liga para mim. O presidente da Assembleia, Zezinho, está precisando falar contigo, gente. Eu fui para Fortaleza, e aí discuti com o Zezinho e tudo. E o Evandro já estava escolhido, o líder do governo, Camilo, na Assembleia. E aí pode falar, não, é porque houve uma mudança aqui. Você não será mais o presidente da comissão que estava e tudo. A gente está querendo você como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Olha, eu não tenho ainda essa experiência, eu não tenho essa experiência nessa questão de direitos humanos, para que eu ao chegar assumir logo uma responsabilidade dessa. Uma das maiores comissões da Assembleia, às vezes as pessoas não valorizam, nós temos escritório Fleitido, temos outros civis na Assembleia, e as pessoas confundem muito direitos humanos com criminalidade, não tem nada a ver. Direitos humanos, quando a gente fala, é defender as causas da minoria, é defender aquilo que é correto e está dentro da lei. É defender o ser humano de uma maneira abrangente, que ali em termos da educação, em termos da saúde, em termos da moradia, que eu acho que todos nós, independente de religião, de cores partidárias, nós temos a obrigação de defender esses princípios. E aí a Silvana, tinha sido a doutora Silvana, o PMDB tinha exigido a presença da Comissão de Direitos Humanos, e a doutora Silvana era indicada. E houve um grande, ali liderado pelo próprio Ivo Gomes, dos movimentos sociais, formaram uma abaixo-assinada com mais de 200 assinaturas não aceitando ela. Aí nesse diálogo, não, o Zé Ailton o Evandro já me conhecia, ele tem um perfil mais conciliador e tudo, e aí eu fui ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos. E isso fez com que eu aprendesse muito a questão dos direitos humanos e tivesse ali à disposição, conversando com todas as pessoas e dialogando muito mais. Esse foi um ponto. Depois há uma mudança de partido pessoal do PROS, os deputados do PROS. Eu fazia parte do PP, na época existia um bloco formado o PP, PDT e eu não lembro outro partido, parece que era o PMN na Assembleia Legislativa, com 7 deputados. Com a chegada do PDT, com a chegada do PROS, os deputados foram para o PDT, ali formou-se um grande grupo, se não me engano, 21 deputados. E o líder, já existia um acordo que o líder deveria continuar, que era o Ferreira Aragão. E vamos escolher um vice-líder. E ali eu já fui escolhido o vice-líder do bloco. Para mim foi uma outra grande surpresa, porque o Camilo não tinha uma base muito de oposição muito forte na Assembleia, para que a gente estivesse ali no debate. Então tudo isso fez com que eu tivesse um aprendizado. Quando eu vim para a Prefeitura do Crato, eu vim com essa bagagem
e conversar com as pessoas. É tanto que nós elegemos na época, se não me engano, 13 vereadores, nós ficamos com 16 vereadores na Câmara Municipal. Já viemos com esse espírito de diálogo, de conversa e tudo. E foi os 8 anos norteados por isso. Tudo isso com uma base da Assembleia Legislativa. Como prefeito, trouxe essa metodologia do diálogo, do respeito às pessoas, de ouvir as pessoas. Tem um grupo ali que eu não decidia as coisas sozinho, mas conversava com aquele grupo. E o grupo não se restringia, muita gente acha que restringia só o pessoal da prefeitura, mas Geraldinho, Laércio, o CDL, o diretor de logística do CRAT, participava das decisões do município. Eu convidava várias vezes o Geraldinho para ouvir o Geraldinho, para ouvir o Laércio, para ouvir o Lobo, porque era importante para a tomada de decisões. E isso foi com que nós acertássemos, erramos na gestão, mas acertamos muito mais. E tudo isso foi com diálogo. Hoje, Fábio, por que eu considero melhor? Eu tive a experiência de ser deputado, por isso que eu quero voltar para a Assembleia, para completar aquele trabalho que eu deixei de fazer, e tive a experiência de prefeito, conheço as duas realidades. Eu sei que uma prefeitura hoje, ela depende muito do governo do Estado, da prefeitura do interior, e depende do governo federal. Por isso é importante essa questão da escolha do deputado estadual, da escolha do deputado federal, que ajude o prefeito a administrar, que possa levar as coisas para cada município e ouvir os prefeitos, não só aquele seu prefeito aliado, mas ouvir os prefeitos de uma região como o Cariri, para que a gente possa ver quais são os principais problemas para a gente debater na Assembleia e levar ao governo qual é a pauta do Cariri. E essa pauta ela não pode ser feita exclusivamente pelo Zé Ailton. Eu ouvindo as pessoas, ouvindo os sindicatos, ouvindo os servidores públicos, uma categoria importante, sou servidor público, ouvindo prefeitos e vereadores, para que a gente possa ter um Cariri muito mais forte, principalmente na indústria do turismo, fortalecido, tornando aqui um grande polo de turismo do Nordeste. A estrutura do Cariri melhorou muito do Cid Gomes para cá, muito. Mas nós temos que avançar e agora temos que mostrar que nós podemos sim, ser um dos maiores destinos turísticos do Nordeste. A sua fala, Zé, vem ao encontro da minha outra pergunta, que você acaba me respondendo, que eu dizer um candidato do seu quilate não tem uma bandeira, porque passou por vários setores, sabe das demandas, são muitas, então não dá para perguntar, e você acaba me respondendo que vai ser pautado nas prioridades, articulando com o próprio povo, com as pessoas, que é uma característica sua, como você mesmo falou, de consultar muito, de ver, claro, que tem as prioridades emergenciais. Mas eu considero que se eu perguntar suas bandeiras estão ditas aí, e aí eu pergunto, talvez qual será o maior desafio nessa campanha? É ainda a fake news, muita fake news que todos enfrentam, você não é diferente, tem sido vítima constantemente de fakes, daqueles que têm inveja, dos próprios concorrentes, dos adversários. Será esse o grande desafio também? Eu vejo o seguinte, hoje, acho que a fake news não só é mais nem no Brasil. Ela se espalhou no Brasil, mas de uma maneira mundial. O pior ingrediente hoje da política é as fake news, sem dúvida nenhuma, em todos os setores. Eu tive a oportunidade de disputar as eleições já com as redes sociais fortes, mas se tem uma coisa que o Zé Ailton não gosta, é essa questão de fake news, essa questão das mentiras e principalmente dos ataques pessoais. Eu tive desde 2008, quando disputei a primeira vez uma campanha, e aí de 2014 para cá, sempre os respeito às pessoas, dos adversários, sem ataques pessoais. Eu acho que nós devemos o nosso tempo pautar para discutirmos quais as necessidades do povo, como nós vamos buscar soluções. Eu, eleito deputado estadual, para mim, no outro dia acabou essa questão de rivalidade política. Nós temos que nos unir para que nossa região do Cariri, para que o Crato se fortaleça. Porque no momento que a nossa cidade, o Cariri, está forte, a geração de emprego, acho que nós temos que avançar na geração de emprego do Cariri, principalmente nessa questão do turismo.
No momento que nós estamos bem aí, nós estamos com os caririenses muito mais seguros por ter o seu trabalho, ter o seu sustento. Essa é a bandeira e acho que essa é o que nós devemos unir. Acabarmos a rivalidade política e sempre termos respeito pelos adversários. Na política não existe ninguém forte demais, nem ninguém fraco demais. Todos têm também excelentes experiências e, acima de tudo, excelentes propostas para o melhoramento. Se a proposta é boa de A ou de B, que é meu adversário, mas que vai melhorar a vida das pessoas, eu tenho a obrigação de aderir a essa proposta. Acho que nós temos que ter aqui no Cariri uma bancada forte de deputados para que se una e mostre a importância da região do Cariri para o estado do Ceará. O Cariri hoje, ele se tornou uma potência tão grande. A economia do Ceará, ela tem uma grande fatia aqui da nossa região. A Transnordestina vai fazer com que a gente fique muito mais forte. Eu acho que é isso que nós devemos fazer, unirmos em defesa do nosso povo, principalmente nessa pauta de desenvolvimento econômico, através da atração de empresas e através do turismo. Nós precisamos ser claros com relação à questão do turismo, através de consórcio. Eu vejo prefeitos como o Guilherme, como o André aqui no Crato, e outros prefeitos interessados, tentando formar aí um consórcio para que a gente possa avançar nessa pauta. Eu acho que nós, os deputados, se forem eleitos, é um que eu vou estar com esses prefeitos para defender essa bandeira, com os deputados federais também. E esse é uma outra coisa, tem de educação, que a gente cada dia tem que aperfeiçoar e melhorar a questão da educação. E no Crato, eu como prefeito tive a oportunidade de ter um dos melhores resultados. Nós tínhamos o pior resultado há 10 anos atrás na educação do Crato. Nós não tínhamos uma escola nota 10. Hoje eu deixei o Crato com 30 e poucas escolas nota 10, com 5 escolas premiadas. E nós não tínhamos isso aí, tinha nas cidades vizinhas. E deixei uma das melhores educações aqui do Crato. E deixei mais a melhor. E deixei mais nas cidades com mais de 100 mil habitantes. O Crato é a segunda cidade que tem o seu melhor índice, com 96% arredondando, 95,98% de alunos alfabetizados na idade certa no segundo ano. Não é Zé Ailton que diz isso, foi ninguém. Foi provas realizadas pelo MEC com todos os alunos que cursam o segundo ano. Então, acho que isso foi um grande avanço. O fortalecimento das universidades, a Universidade da UCA, que é um grande patrimônio, tem que ser nosso. E nós conseguimos, por uma briga minha com o prefeito do Crato, junto ao governador Camilo, para que o Crato tivesse a nossa faculdade de medicina, que era o maior sonho dessa cidade. A gente tem que perseverar nessa, e o Colégio Farias Brito, que veio para o Crato, mas é um colégio particular, mas nós estávamos perdendo emprego em educação, em referência à educação do passado, dos colégios que nós temos bons colégios hoje. Hoje eu fico altamente feliz, Diocesano, que estava praticamente parado, que hoje está bombando aí, como a gente pode dizer, e outros colégios aí. Mas nós precisamos de mais colégios de referência e ver o Farias Brito nos melhores colégios do Brasil para o Cariri, a cidade do Crato. Então, esse trabalho que a gente tem que fazer, porque os filhos dos ricos vão estar lá, mas nós estamos gerando mais de 300 empregos. E só diretos. Foram as outras, eles fizeram uma pesquisa de mercado. Alunos que vêm de várias cidades, alugam um apartamento aqui, começa a comprar alimento lá no mercantil, começa a comprar medicamento na farmácia. Então, são mudanças, são desenvolvimentos. Eu acho que através dessa plataforma que nós devemos seguir. E uma outra questão é a saúde. Melhorou muito. Antes do CID, nós não tínhamos policlínica na região do Cariri. Não. Nós não temos centro odontológico na região do Cariri. A população tem que reconhecer isso aí. Nós não tínhamos hospital regional. Hoje nós temos hospital regional aí. Temos hoje a parte de oncologia que nós não tínhamos, temos a questão das policlínicas com os municípios. Tudo isso começou lá com o Cid, continuou com o Camilo e o Elmano. O que o Elmano está realizando em termos de saúde no estado do Ceará, sou amigo pessoal, é meu líder político e fez demais pelo Ceará, mas nem o Camilo fez o que o Elmano está fazendo em termos de regionalização e descentralização da saúde, descentralizando da capital para o interior. Então, por isso que eu defendo demais a reeleição do Elmano, porque é a maneira da gente continuar resolvendo os principais problemas, que é a atenção àquelas pessoas que realmente precisam, que é a questão da saúde. E eu lembro, Fábio, quando eu assumi a prefeitura do Crato, eu disse aqui, Renan lembra muito bem, que era, na época ainda era o subprocurador,
A gente chegava ali, até quando eu assumi, acho que ainda eu, né? Domingo e na quarta-feira, quando nós saímos 7h30 da noite, estava ali várias mães de família, às vezes com crianças, pessoas com o pai, a mãe, para levar para Fortaleza no ônibus para fazer sessão de quimioterapia. E isso aí eu falo que eu conheço profundamente. A minha esposa tinha um CA, o CA todo mundo sabe, fez cirurgia, fez quimioterapia. Ela fazia as sessões, Ambrosio, na quinta-feira, porque eu estava aqui no Crato, só podia viajar na quinta-noite, no início da gestão difícil, que só foi uma situação difícil, município sem dinheiro, servidor em atraso e tudo. Saía na quinta-noite, ela fazia a sessão na quinta-tarde, na quinta ela estava bem, na sexta-feira várias vezes. Passei a noite no Hospital Monte Clínico, que eu tenho um excelente plano de saúde, com ela passava a noite provocando sem se alimentar. Aí você sai num ônibus, daqui na quarta-feira, na quinta-feira passar o dia tomando a sessão de quimioterapia, né? E voltar à noite no ônibus. Esse paciente chegava aqui morto. Eu dizia muito para o Camilo e para o próprio Elman, é desumano, só sabe quem passou por isso. E hoje nós temos quimioterapia aqui, temos radioterapia. O candidato disse que aqui na região do Cariri não tinha, tem sim. Tanto tem quimioterapia quanto tem radioterapia. O que nós temos é que melhorar mais, para que todo cidadão não precise se deslocar de Crato, Juazeiro da região do Cariri para outro centro. Zé, vou pedir permissão a você, pedir licença, só para ele fazer um rápido intervalo, para ele tomar uma aguinha e falar já sobre a questão da descentralização da sua campanha, porque eu estou vendo que os municípios aí um deles é Antônio do Norte, enquanto Antônio Filho está motivado, empolgado, você não vai começar, já está cobrando aqui, você vai, vamos estar juntos. É rapidinho, a gente volta já, continuando essa conversa boa com o candidato a deputado estadual, o ex-prefeito Zé Ailton Brasil. E 10 minutos aqui na mais popular do Brasil, do jeitinho que você gosta. Estamos conversando com Zé Ailton Brasil, 13888, deputado estadual, que não é nem novidade, né? Já tem uma passagem marcante pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com mais 2 gestões como prefeito municipal do Crato, e agora está com, eu digo assim, com essa bagagem completa para mais uma vez servir ao Estado do Ceará, que tanto precisa, e principalmente eu defendo muito a força da política cratense. Se nós não tivermos força, nós não vamos para canto nenhum, né? Ainda bem que o Zé Ailton é um gestor articulado, expert em organização financeira, tá aí a prova disso, é o Crato. O Crato financeiramente está muito organizado, que, como dizia o saudoso Júnior Mato, vivia com pelos na mão, né? Que Deus o tenha onde tiver, hein, Júnior? O Crato vivia com pelos na mão para fazer uma obra, não tinha contrapartida. Verdade. E o Zé Ailton chegou aqui, deu essa organizada, deu uma cara ao município do Crato e foi destaque na sua gestão em todo o estado do Ceará pela organização, não só financeira, mas também pela canteira de obras que o Crato ficou. E a gente pode citar quantas obras, né, Zé? Nós temos aí hoje, você disse para mim numa entrevista que o canal do Rio Grangeiro seria talvez a sua maior obra e maior conquista. Mas nós temos muitas, inclusive que vão ser inauguradas agora, como o próprio mercado Roriz, né, o Wilson Roriz. Mas nós não podemos deixar de falar do mercado Walter Peixoto, que tanto se cobrava uma reforma, um negócio. Na sua gestão você deu total atenção ao mercado e é um dos mercados mais bonitos que nós temos aqui no estado do Ceará. Meu caro Fábio, eu lembro muito bem quando nós assumimos a prefeitura, eu convidei o Carlos Eduardo para assumir, eu fiz uma fusão da Secretaria de Finanças e Planejamento. O Carlos Eduardo, ele era muito bom em finanças, mas também era muito bom em planejamento. E nas primeiras reuniões, eu lembro a primeira reunião nossa, no dia seguinte, dia 2 de janeiro de 2017, nós realizamos onde hoje é a Secretaria de Finanças. Aquele salão só era um salão único, não tinha nem onde a gente sentar, as cadeiras quebradas e tudo. E ali a gente começou discutindo sobre a questão do relatório da equipe de transição. A gente sabia de todos os problemas que nós tínhamos. E a partir dali a gente começou a desenhar um planejamento para o Crato. Crato nada foi feito
não, eu vou fazer isso e amanhã muda. É óbvio que ao longo do tempo você vai mudando, você vai construindo uma coisa, as prioridades das pessoas começam a ser outra coisa. É tanto que uma vez eu disse, eu não entendo mais nada, porque as pesquisas que a gente fazia, perguntava para a população, na sua visão, qual a área que o prefeito e aí está atuando mais? Pavimentação. Aí, quais os principais problemas do crack? Primeiro, segurança. Não, segurança não vinha em primeiro. Vinha saúde primeiro. Saúde, e ficava saúde, emprego, e aí em terceiro lugar vinha a questão da infraestrutura de pavimentação. Mas como é que eu sou o prefeito? O pessoal reconhece que mais. Conversando um dia com o pessoal lá do Matos, não. Porque quando você faz uma coisa, você gera expectativa para os outros. Você hoje asfalta uma avenida, ela é em Pedra Tusa, você asfalta aquela avenida. Então você aqui gerou a necessidade para a rua vizinha. Então sempre vai ter isso aí, esses daqui vão reconhecer esse trabalho, mas vai gerar expectativa para o vizinho. Por isso tem tudo isso. E aí nós colocamos, Crato tinha um grande déficit em termos de pavimentação. E eu gosto muito de citar esse exemplo. O Sertãozinho só tinha a rua principal, que era calçada. Deixei quase todas as calçadas. Nós calçamos no Crato 305 ruas, incluindo a zona rural. E aí foram mais de 400 mil metros de calçamento. Nenhum prefeito do Crato fez isso aí. Nenhum prefeito do Crato. Nós asfaltamos 410 ruas. O prefeito, mais de 800 mil metros de asfalto. E só a prefeitura. Não estou aqui falando aquilo que eu fiz acordo com o governo do estado para asfaltar o Crato. Que foi participação minha que quem realizou foi o governador. Foram mais de 800 mil metros. O prefeito que fez mais asfaltou 103 ruas, que foi Samuel, 200 mil metros. E aí você vê quanto nós fizemos, mais de 800 mil metros. Aqui não está incluído a Avenida do Contorno, que foi uma parceria, um pedido do Zé Ailton, mostrando para o Camilo na época. E tantas outras, como a estrada que nós fizemos, que era a maior reclamação, vocês como repórter lembram muito bem, Crato, Santa Fé. E ali Crato, Santa Fé, quando foi dada a ordem de serviço, eu fui com o Camilo pelo Monte Alverne, chamei aí que eu já estava pedindo a estrada de Santa Fé a Monte Alverne. Logo no início da gestão, ele autorizou que a gente fizesse um aditivo. Fui e o ICMBio ali tirando os problemas na licença, demorou mais de um ano, mas nós fizemos em seguida, levamos até Monte Alverne. E aí veio a estrada do Baixio, veio tantas outras estradas. Então, só aí já foi feito muito. Aí você vê a Avenida do Grangeiro, Avenida Hermes Paraíba, ligando Grangeiro ao Lameiro, que não tinha. Mudou totalmente a realidade. A Avenida do Vicente Araújo Matos, ali para Santa. Sim. A Santa já foi feita na nossa gestão ali, aquela Santa. Aliás, a reestruturação em torno. E a nova tinha Santa, aqueles blocos. Já foi Zé Ailton prefeito, Camilo governador. E aí obrigado a fazer a avenida de acesso, fizemos a Dona Araújo. E depois o último foi a imagem de Nossa Senhora, que foi uma das maiores emoções que eu tive. Porque ali tinha um compromisso meu e do Camilo para que a gente pudesse reconstruir a Santa com o bispo ali na época, Dom Gilberto. E a sociedade cratense. Nós fizemos. Camilo sai do governo, eu tive que escolher o que era prioridade, mas a Santa eu faço. E a Santa foi feita com recursos próprios. Olha aí. E a Santa foi feita com recursos próprios. Saiu que antes de terminar, tinha deixado o dinheiro todo em caixa. E aí você coloca, nós colocamos nas primeiras metas do nosso planejamento a questão dos mercados públicos. E eu já tinha deixado uma emenda, aliás, a minha verba, em 2016, o meu, que você tem, PCF, que a gente chama, e você tem, e as emendas que você tem, de 2016, meu primeiro ano de mandato, em 2015, primeiro ano de mandato, eu deixei já para a construção do camelódromo, que era um compromisso meu. Eu deixei para duas coisas, construção do camelódromo e melhoramento da água da Vila Alta.
E o Arnon complementou, o deputado Arnon. O camelódromo do Crato foi emenda do Zé Ailton e do Zé Arnon. E quis Deus e o destino que fosse construído na nossa época. E aí fomos para o mercado Walter Peixoto, e depois a gente já estava trilhado desses 3 equipamentos, e para o mercado Wilson Rodrigues. Eu queria dar uma repaginação nesses 3 equipamentos públicos da cidade do Crato. E aí depois o Fundeb melhorou, precisamos fazer um planejamento, aí ver as escolas, começando das piores escolas para as melhores. Ampliar o seminário grande demais com a escola pequena, 2 salas. Construímos mais 8 salas, que foi o 8 de março. Aliás, tinha 8 salas, nós construímos mais 10 salas. Aqui o Zé do Vale só tinha 12 salas, foi o conjunto para lá, nós construímos 12 salas. O Crato tinha 3.000 e poucos alunos na creche. Só tinha 3.000 e pouco. Eu deixei com mais de 6.000, quase 7.000 alunos na creche. Então nós dobramos o número de alunos com a construção. Da creche lá da Vila Lobo, creche da Ponta da Serra, ampliação da creche de Dom Quintino, creche no Filemon, Madre Feitosa, uma nova creche no Alto da Penha, parceria, algumas com parceria com o governo do estado e com o governo federal. E aí reformamos diversas escolas do Crato, garantimos, compramos mais 30 ônibus escolares para o Crato com recursos próprios. Então, depois, fardamento escolar, distribuímos mochila para os alunos. A merenda escolar, passamos a dar merenda de qualidade, que não tinha, os alunos ainda reclamavam de merenda. Não tivemos nenhuma greve diária, garantindo aumento real para os professores, de acordo com o que estabelecia, e aumento linear, porque o município dizia que dava um aumento de acordo com o piso, mas não dava, nós dávamos linear, ele só dava no início da carreira, muitos municípios. E nós não, nós dávamos era linear, para todos, de acordo com a lei federal. Depois, requalificação de professores, de servidores, vários planos de carreiras. Os engenheiros do Crato, era uma vergonha o salário dos engenheiros do Crato. Nós fizemos a média do Cariri. Nós quase dobramos a questão dos engenheiros do Crato, do salário. Médico no Crato, médico mudava de 3 em 3 meses, ganhava 6.000 e pouco. Nós passamos para 11.000 reais. Passei no município que pagava melhor aqui na região do Cariri. E o Crato só tinha funcionando, quando nós assumimos, 14 equipes de saúde da família. Nós deixamos com 47, tinha 30 e poucas credenciadas, mas só funcionava 14. E nós aumentamos o número de equipes de saúde da família e deixamos 47. Construímos uma nova unidade de saúde aqui no Muriti. Construímos unidade de saúde lá no Barro Branco. Inauguramos aqui a do Palmiral. Ali do Matadouro, que a gente chama Matadouro. A gente ampliamos, demos uma organização nas unidades de saúde, reformamos várias unidades de saúde. Posto da Grota, quem lembra do Posto da Grota? É uma vergonha. Nós construímos o centro de especialidades mais moderno do interior do estado do Ceará. E hoje, criamos o centro de especialidades voltado para o atendimento à mulher. Se preocupar com a mulher não só é discurso, não. É você ser efetivo nas práticas. Nós fomos. Fortalecemos o conceito das mulheres, demos sempre prioridade às questões das pautas e criamos, que era um sonho de várias mulheres, que você pode discutir aí com as meninas que são muito atuantes no movimento das mulheres, com a Verônica, com a Valéria, com a professora Mara, e nós criamos centros de especialidades voltados para um equipamento voltado para as mulheres do Crato. Isso não é discurso, isso é fazer, é realizar. Se fala muito de justiça fiscal, a oposição não tinha o que fazer, como vi que a gestão do Crato estava mudando a realidade do Crato, que hoje o Crato tem de infraestrutura totalmente diferente. Zé do imposto, quem não lembra desse nome? Que Zé Alto só sabia criar imposto. Fizemos um novo Código Tributário, contratamos uma consultoria, a Fundação Sintar. O novo Código Tributário fez o seguinte, fez a verdadeira justiça fiscal que o político acha tão bom falar. Quem tinha grandes empresas, nós colocamos ali para pagar e passamos a cobrar. E isentamos da taxa de alvará 90% das empresas do Crato, que era empresa pequena, MEI, EPP e ME,
microempresa. Nós isentamos essas empresas da taxa de alvará e de todo o tributo. Fizemos uma requalificação da questão do nosso plano diretor no CRADO e também reestruturamos a questão da cobrança, a nova planta genérica do CRADO, contratamos uma consultoria, foi tirado novas fotos aéreas da cidade do CRADO como um todo. Com essas fotos aéreas, nós fizemos o seguinte: o Código Tributário. Quem tem um único imóvel, está escrito no CAD único, não paga IPTU no CRADO. Aí nós garantimos benefícios para 40% dos lares do CRADO e os outros nós passamos a cobrar. Quem tinha mansões passou a pagar mais. E não foi abusiva. E não teve diminuição da arrecadação dessas receitas. Então a gente procurou mudar tudo isso. O CRADO não tinha a policlínica. Eu tive a oportunidade de ser presidente do consórcio aqui da região. Trabalhei, briguei, porque estava 6 anos a policlínica. Fui para cima, entregamos a policlínica do CRADO. É óbvio que o governador Camilo me deu toda a autonomia para isso. Entregamos a policlínica do CRADO. E hoje é a melhor policlínica, é o melhor consórcio do estado do Ceará, é o do Cariri. Começado lá atrás, levei o Paulo de Tarso para ser o secretário executivo. Depois que eu saí, ficou o Ítalo, continuou com o mesmo trabalho, hoje está Libório avançando. E nós tornamos referência em termos de consórcio, mas começou lá atrás. Quando eu recebi o consórcio, ele estava sob intervenção do Estado, com débitos, com vários, colocamos tudo em dia, já deixamos o consórcio totalmente, entregamos a policlínica do povo do CRADO, que antes a gente tinha que mandar os pacientes para, quem não lembra, para Campos Sales. Então, a saúde do CRADO precisa de muito, precisa, mas melhorou demais. Quantos de nós, os filhos foram nascer em Barbalha porque no CRADO não tinha uma UTI neonatal? Para ter uma UTI neonatal, quem tinha que começar a pagar era a prefeitura, enquanto credenciava. Fui lá com o Marcelo no São Camilo, conversamos e tudo, ele abriu a UTI neonatal e nós passamos 10 meses pagando ali a parcela correspondente ao município, e até que fosse credenciado pelo governo federal para poder fazer parte do SUS. Então houve todo esse avanço na saúde. Precisava de mais? Precisava. Mas avançamos muito em termos de saúde. E aí o parque de exposição, aquela avenida não existia. Quando foi feito o parque, não foi. Fui lá, conversei com o Camilo, nós tivemos que refazer o projeto para ter aquela avenida, para ter mais acessibilidade. Depois, acessei quantas vezes vocês da imprensa não receberam reclamação do pessoal do Alto da Penha, do pessoal ali do Mutirão, devido ao acesso, que não tinham acesso, nós construímos o acesso e aproveitamos e construímos um acesso ali para também o Pantanal. Então a gente fez essa mudança na infraestrutura do CRADO que nenhum outro fez. Precisava mais? Precisa. Nós temos que ajeitar ainda alargamos ali, eu consegui com o governador, nas primeiras coisas, dali na Batateira, era para ter feito aquela praça, ter derrubado aquilo ali, não deu tempo, mas tem que ser feito, com a entrada de quem vem aqui do Juazeiro, nós temos que mudar ali do viaduto até chegar aqui. Então a gente houve essa estruturação. E depois mandei fazer o projeto, que era um sonho meu, mandei fazer o projeto tínhamos 3 projetos aí que a gente tinha desenhado e tinha a garantia do governo. Seria teleférico e a reforma do Mirandão. Fizemos um projeto audacioso da reforma do Mirandão e comecei, não foi o Zé Ailton, nós tínhamos a questão do canal do Rio Grangeiro, que era o principal desafio do CRADO, e aí na discussão minha com nossa equipe, colocou-se como prioridade a reestruturação, a requalificação das águas pluviais, foi como a gente deu no canal do Rio Grangeiro. E aí fizemos um debate, não foi uma ideia, foi uma ideia de equipe. E aí fomos para a URCA conversar com o reitor, fizemos o primeiro seminário na URCA com vários especialistas da URCA, deu uma grande contribuição e foi parceira nossa para a requalificação do canal do Rio Grangeiro. E ali levamos CDL, todos, e ali colocou-se como meta prioritária da nossa gestão. Um seminário realizado na URCA, nós lotamos o auditório. Convidamos um professor da Universidade Federal, o professor Osni, que conhecia bem a realidade daquela cheia de 2011.
e aí, que ainda era Samuel tinha contratado ele. Fizemos essa grande discussão, quando estava a discussão feita, fui no apartamento do senador Cid Gomes levar os questionamentos, discutimos lá com o governador Cid Gomes, com o senador Cid Gomes, já pedindo a ele a contribuição para a requalificação do Rio Grangeiro. Foram 2 anos de projeto. Depois desses 2 anos de projeto, aí veio, não deu certo, 2 licitações que nós fizemos, que tudo tem um momento exato. Mas lembro quando cheguei para o governador, participei ativamente daquele projeto, várias reuniões. Como é que é o canal do Rio Grangeiro? Nós queremos da ponte de via, essa foi premissa feita lá no seminário da U, da ponte de via até o rio, ou até a Tomás Osterri, e que ali fosse uma grande avenida cortando o centro do Crato, porque antes para ir para o Lameiro ou para ir para o Grangeiro tinha que passar pelo colégio ou pelo Crato Tênis Clube. Eu fiz ali pelo entorno do Crato, para a discussão melhorou muito, mas ainda ficou aquele 10 para quem vai para o Lameiro. E aí nós temos que construir a avenida para melhorar a mobilidade urbana. Aqui resolve a mobilidade urbana do Crato. Ok. Projeto todo pronto, fomos apresentar, eu, o professor Osni, na época o secretário Zé Muniz e outras pessoas, apresentar para o Camilo, governador. Projeto orçado, 130 e poucos milhões de reais, dividido em 3 etapas. Se não dava para fazer uma, fazia por etapa. Quando apresentamos, eu lembro que o Camilo até disse, rapaz, mas vocês também botaram para quebrar. Aí o professor garantindo ali, mostrando tudo, nós íamos sair de 60 metros cúbicos de água do canal para quase 200 como é hoje. Que triplicou. Que resolve. Mas mostrou só aí convencia. No final, aí aumentava, grande aumento, mais de 8 milhões de reais a avenida, toda no intertrabalho. Então, isso não, aí já é demais. Eu não sei o que, não tem condições. Eu olhei para ele e disse, é sua cidade, é o Crato. Aí o Crato merece, está aprovado. Porque a gente sabe a importância, e vai ficar uma das avenidas mais bonitas do Crato. Tem uma avenida cortando o Crato, o centro do Crato, melhorando a mobilidade urbana para quem mora para Grangeiro, Lameiro, para aquela região, Belmonte, e acima de tudo, uma avenida que realmente vai orgulhar a nossa cidade, uma nova entrada do Crato. Fomos lá, no final do governo Camilo, para encerrar, já depois de aprovado e tudo, Camilo me chamou para tratar as prioridades. Eu e o Guilherme, disse, e aí, Hilton, prioridades, não dá para fazer tudo, o canal ficou muito caro, você escolhe. Eu não tinha uma outra, eu pensei ali, a decisão é sua, canal do Rio Grangeiro, porque se não fosse comigo, ou se não fosse com o Camilo, nenhum governo ia destinar 130, 140 milhões para construir um canal desse, não. E aí, Fábio, ele já deixou um mapa de 50 milhões, depois o Elmano disse, não, vamos, e mandou licitar. Licitou, a empresa não foi, saiu do governo, a Isolda, a empresa não atendeu, entrou o Elmano, fui lá com o Elmano disse, Ailton, tudo que foi pactuado com o governador Camilo vai ser feito. Chamou o Quintino, pode realizar a solicitação, pode realizar a licitação da primeira e segunda etapa. Fomos para o Guimarães, ele já autorizou a terceira, já com o Lula, autorizou a terceira etapa. O Guimarães com o Lula, conseguiu com o Lula, mais 29 milhões para a terceira etapa. E ali nós não tivemos como reconstruir, requalificar o Mirandão e nem o teleférico. Mas garantimos o canal. E hoje eu tenho o maior orgulho de ter dito o seguinte, eu fiz parte desse projeto, você passar como o canal está ficando bonito, como vai ficar uma grande obra, e principalmente quando tiver requalificado. Faculdade de Medicina, eu ouvi muito o meu adversário dizer que era politicagem. Isso nós vamos, o Camilo disse, pode dizer ao povo do Crato que nós vamos criar a universidade. Primeira reunião na universidade, eu, Patrício, o professor Lima Júnior e outros, o Cabeto, totalmente contra a criação da Faculdade de Medicina no Crato. Vamos fazer por aqui, se é pela UES, um estudo, muita discussão. Chegou o Camilo, foi e disse, eu discuti com o Cabeto ainda, Camilo, se eu tenho um compromisso, eu quero a Faculdade do Crato, e nós criamos a Faculdade de Medicina quando ninguém acreditava. E ainda fomos mais além. Dialogamos com a Diocese,
e compramos ali onde era o pequeno, onde era o Madriana Couto, para ser a sede da universidade, para não ficar em prédio alugado. Comprou-se o Hospital São Camilo para ser o hospital universitário. E por que o Estado não está administrando o Hospital São Camilo? Porque na compra foi pactuado com a Diocese, contrato só vence 2029 2030, que até lá ele deve ser administrado pelos camilianos. Mas ele pertence ao Estado. E que os camilianos administram muito bem, a gente também tem que reconhecer isso aí. Então essa é a realidade do Crato. Como é que está a campanha já desses outros municípios? A campanha está muito bem, a gente começou muito bem. Graças a Deus, a turma que tive uma força grande do nosso líder, do Camilo e tudo. Graças a Deus que os prefeitos que eu conversei, que estão comigo, eles estão muito empolgados com essa eleição. São prefeitos altamente comprometidos com os seus municípios, mas também empolgados que a gente possa ter um bom resultado, seja eleito para defender esses municípios da Assembleia Legislativa. Você conhece muito bem nosso amigo Antônio Filho, prefeito que trabalha muito empolgado com essa eleição, só fala em eleição, não está pedindo voto para o Zé Ailton, nem só lá em Antônio, em todo lugar. Hoje temos lá o Salitre com o Rondilson, a família do Rondilson. O Rondilson está se recuperando da saúde, está indo bem, graças a Deus, um grande prefeito, muito admirado lá. Com o Ronaldo, que vem seguindo os passos. O Ronaldo tem sido aquele prefeito em exercício, com uma simplicidade e humildade muito leal ao projeto lá, que é feito lá em Salitre. Está conosco trabalhando muito. Temos aí o Marcondes lá em Aurora, com um prefeito extraordinário, um prefeito que tem feito muito para Aurora, muito empolgado nesse projeto trabalhando. Temos agora a contribuição de uma boa turma lá em Barbalha, vereadores, o prefeito Guilherme, também com aquele jeito, aquela simplicidade, um prefeito que tem se destacado muito pela atuação no frente do município, aí e outros municípios aí, Luan lá em Potengi, Vandervel daqui em Farias Brito, e tantos outros aí. Vou conversar com o prefeito, meu amigo, prefeito parceiro, prefeito que eu quero muito bem, Samuel, para que a gente possa dar tudo certo, prefeito de Santana, um grande prefeito, cara jovem, que tem muito futuro na política, e outros municípios que a gente está se estabelecendo aí, e pedindo à população a contribuição, por todo o trabalho que o Zé Ailton fez no Crato, para que a gente possa também estar junto com esses prefeitos, para que os outros municípios. Acho que esse é compromisso com toda a nossa região, e principalmente com todos esses municípios que estão nos ajudando. Zé, eu já vou renovar o convite para a gente se encontrar outras vezes, para fazer uma avaliação, para falar mais, que é muita coisa mesmo para a gente conversar. É pena que o tempo é pouco, mas eu estou vendo que você está muito bem e que o povo vai ser muito grato, porque você tem muito serviço prestado, né? E é de se reconhecer todo esse seu trabalho, que você fez com muito amor, não só pelo Crato, porque nós precisamos também, nós precisamos de pessoas comprometidas, pessoas que amam o Crato, e você é um cratense que ama sua cidade. Eu tenho certeza que vai dar muita atenção a todos os municípios cearenses, mas principalmente a nossa região do Cariri e a cidade do Crato, que tanto merece, mas principalmente que precisa ter pessoas qualificadas lá nos representando. E você é uma dessas pessoas, é um desses políticos que não precisa provar nada para ninguém, mas que nós estamos torcendo que chegue lá, porque chegou a hora e a vez do Crato. Fábio, eu tenho dito o seguinte: eu passei 8 anos como prefeito dessa cidade, eu trabalhei incansavelmente nesses 8 anos, foi de domingo a domingo. E o povo cearense, de representativa, serão mais 4 anos de muito trabalho. Eu só posso retribuir a generosidade da população, dos eleitores, com trabalho. E o Crato, você sabe todo o carinho que você tem pela cidade. Eu acho que muita gente reconhece. Chegou hoje nas ruas, o pessoal é nosso deputado, que realmente nós fizemos muito pelo Crato. Eu, Camilo, Elmano, com toda essa turma, esse projeto, fizemos muito pelo Crato. Eu quero continuar na política e ser eleito deputado para que a gente possa ser uma voz firme na Assembleia, em defesa dos interesses do nosso Cariri, do nosso Ceará e aqui da cidade do Crato. O Crato não pode ficar sem deputado. A gente precisa estar firme na Assembleia fazendo essa defesa. E todos vocês, cratenses, já me conhecem. A capacidade que eu tive de dialogar,
de estar com vocês de rua a rua. Erramos, mas acertamos muito mais. Eu estava na missa domingo, uma senhora, eu não vi isso bem, ela disse, olha, meu voto é seu e de toda a minha família, porque eu tenho o senhor como o melhor prefeito Crato. O senhor cometeu um erro, mas o erro é muito menor do que o senhor fez. O senhor fez bem intencionado, que era a questão da ambiental. Ela foi muito clara, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer aqui o que ela me disse. Ela disse, mas o senhor fez muito mais. Foi o melhor prefeito Crato, eu acho que isso aí a gente fez. E tudo a conserto. Eu acho, nós cumprimos a lei, eu fui explicar para ela, nós cumprimos a lei. Eu sei que o senhor cumpriu a lei. Mas o que ficou, e vai acontecer, a ambiental está entrando em toda a cidade do Ceará. O que a gente tem que fazer é fiscalizar e cobrar dela e monitorar. E cobrar, e como deputado, eu vou na ARCE cobrar a fiscalização, para que a ARCE exerça com muita serenidade, responsabilidade e, acima de tudo, a defesa do povo do Crato e a defesa do Ceará como um todo. Eu acho muito bacana a sua humildade, Sérgio, mas eu vou puxar a sua orelha. Você não cometeu erro, não foi um erro, porque você estava imbuído da maior boa intenção. Você trouxe a ambiental, ela já vinha, ia ser, mas você protegeu o Crato, né? Você protegeu, então disse, olha, quem é que não quer saúde, né? E o maior desafio de hoje, o pessoal reclamando, é saneamento. Você que não faz o balanço comercial, econômico, como as coisas, não é você que define isso. Você trouxe a ambiental para dar um procedimento a um projeto que nós já tínhamos. Já tinha um projeto de saneamento federal, era uma obrigação, não dá para fugir disso, as pessoas não querem dar. Eu trouxe, não foi nem trazer, é o que a mulher disse. Foi uma licitação feita na Bolsa de São Paulo, em todas as características. Muitos municípios estavam brigando para cada um sair na frente. Sair na frente. E você disse, não, quem vai sair na frente é do Crato. Você estava e sempre está com a melhor das intenções com o município. Então você não errou, não. É uma fatalidade que acontece, você, claro, que coloca como erro, mas como um gesto de humildade, de responsabilidade, porque você é uma pessoa comprometida. Porque jamais uma pessoa não comprometida faria e nem diria o que você está dizendo aqui, com muita humildade, com muita clareza. Mas não foi um erro. Vamos passar isso por cima, porque o saldo é muito maior. Você tem saldo na conta e vamos jogar com esse saldo que você tem na conta para melhorar cada vez mais. E uma coisa, aí às vezes diz, a SAE continua um patrimônio do Crato. Tudo isso amanhã de ambiental, que hoje que ela está fazendo, vai ser do Crato. Isso aí a gente sabe, o patrimônio dela vai valorizar. Mas é engraçado que o tempo passa, as pessoas não lembram. Eu ontem dizia para o Moisés, e vou dizer que acontecia muito, todo dia nos programas de rádio tinha reclamação da qualidade de água lá da Vila Alta. Temos problemas de água, mas não é 10% que era antes. E foi resolvido na nossa gestão. Nós investimos ali recursos da própria SAEC para que a gente melhorasse. Eu consegui, com o governador, ainda através do Eunício, na Dineco do Tempo, 15 milhões de reais, um projeto que começaram lá atrás com a Dilma, que para frente, para que a gente melhorasse a questão da distribuição de água do Crato, e principalmente ali na Vila Alta. Hoje o problema eu saí do município, quase na sede dos municípios do distrito, com muito pouca pendência em termos de distribuição de água. Nós investimos. A SAEC tem hoje os laboratórios mais modernos de análise de água do Ceará. Verdade. Porque antes a gente mandava fazer análise da água, era em Fortaleza. E nós inauguramos, eu tive a oportunidade de inaugurar o laboratório de SAI. Investimentos feitos com recursos da própria SAI, que estava quebrada. 18 anos que não pagava COGEL, não pagava obrigações sociais, 3 meses sem pagar. E eu deixei tudo parcelado, pagando em dias. Eu fui quem salvei a SAE do fracasso que ela estava. E resolvi os problemas de água. Não tinha água. Pronto, ali você lembra o Belmonte, o pessoal do Belmonte não tinha água. Resolvemos o problema de falta de água. Em vários lugares, Ponta da Serra não tinha água. Dom Quintino não tinha água. Santa Fé não tinha. Vila Padre Cícero. E aqui vários bairros do Crato. E nós deixamos de selecionar. Então, nós, dizer que nós acabamos com a SAEC, pelo contrário, nós fortalecemos a SAEC. A ambiental, ela é responsável pela questão do esgoto, mas a SAEC, ela continua fazendo esse serviço dela, e nós foi quem fortalecemos a SAEC. Agora, como meus adversários não tinham uma outra plataforma e outra bandeira, eles foram só para a água. O nosso governo não tinha negócio de desmandos, de corrupção.
ele não podia atacar nesse ponto e sabia do que estava sendo feito em termos de melhoria da educação, da saúde e da questão da mobilidade urbana, da infraestrutura do município. Eles foram para aquele ponto que a empresa estava se instalando, cometeu vários erros a empresa, briguei várias vezes com a empresa, cometeu vários erros mesmo, e aí eu brigando com a empresa, aquela pressão toda, e eles foram justamente por aí, e a empresa não estava nem aí, sem respeitar a cultura da gente, a gente notificando, intimando, entramos com mandato de segurança contra a empresa, que eles nunca disseram, nós entramos com mandato de segurança contra a empresa, porque ela queria dar um aumento abusivo e nós não aceitamos, estava fora do contrato. Renan está aqui, lembra muito dessa questão, porque para a gente, o contrato também, a gente tinha que respeitar o contrato com relação a isso aí. O que foi feito dentro da lei. O que foi feito era obrigação de acordo com o novo marco regulatório que foi feito pelo Ciro Gomes, pelo Tasso Gereissati, que hoje apoia o Ciro Gomes. Então foi feito tudo dentro da lei. Agora, quem nunca administrou o CRAT, não sabe das dificuldades que tem, é muito fácil de você condenar. E quem está na oposição vai ser burro. Mas nós temos uma boa parte da oposição no CRAT que é responsável. São poucos que são irresponsáveis e querem um CRAT. Quanto pior, melhor. Questão de emprego. Conseguimos a nova fábrica da Grendene com a garantia de gerar mais 1.500 empregos. Está aí o Colégio Marias Brito gerando 300, distribuidora Padre Cícero, está aí o André brigando por mais empresas. Nós vamos em breve inaugurar uma outra distribuidora aqui no Crato, com mais 200 empregos, que é a Ibiapina. Está a distribuidora da Raikkonen fazendo a sua sede ali. Está uma clínica de recuperação aí já em fase de conclusão. Uma clínica de recuperação que não tem aqui na região nenhuma. Se você tiver precisar de uma clínica de recuperação, ou você vai para Fortaleza ou vai para outro estado, nós vamos ter agora aqui na região do Cariri, graças aos incentivos dados. Tem aí uma nova faculdade que está se instalando aqui no Crato, então a gente procurou também gerar empregos, mas a gente precisa de muito mais. Zé, muitíssimo obrigado. Vamos para a campanha, que o paletó já está pendurado para ele lutar para ir para a posse. Vamos trabalhar. Quero estar lá, se Deus quiser. Quero agradecer, Fábio, mais uma vez a você, ao J. Lopes, a todos que fazem essa Zoom, ao Benuí, aí pelo carinho. Dizer o seguinte, meus irmãos e irmãs caririenses e cratenses, estamos nessa disputa para deputado, para que a gente possa fazer sempre mais diferente, trabalhando por todo o Ceará, com o Lula presidente, por tudo que ele fez por esse país. Nós não podemos perder essa eleição de maneira nenhuma, porque o Lula é que representa o Nordeste, é que representa o homem pobre, é que representa a mulher, é esse governo que tanto tem feito. E como é humano, olha, o que o humano tem feito em emprego, que esse cara tem trabalhado pelo estado do Ceará, principalmente pelos mais pobres, com cozinhas comunitárias, com tantos benefícios sociais. Nós nunca tivemos tantos benefícios sociais como ele. E a saúde que realmente está tendo uma grande mudança. E Fábio, segurança não chegou onde queria, mas os índices têm diminuído. E, acima de tudo, ele tem sido corajoso no combate à violência no Ceará. Por isso, eu acho que o Elmano merece hoje todo o respeito para ser reeleito por tudo que ele tem feito pelo estado do Ceará. Só no Crato aqui hoje mesmo, poucos municípios, são quase 300 milhões sendo investidos. O Crato nunca teve um investimento desse. Então, como é que nós hoje podemos ser contra um governador e um presidente que tem feito tanto? E coloco meu nome aí como deputado estadual, para que a gente possa fazer a defesa e trazermos muito mais coisas para o nosso Cariri, estar ao lado do nosso povo com o número 13888. Muito bem. Zé Ailton Brasil, é rapidinho, a gente volta.